Capítulo 7. Estratégias para vender seu livro. Mike Moran diz: o marketing de busca, e a maior parte do marketing de internet, na verdade, pode ser muito ameaçador, pois não há regras. Não há refúgio seguro. Para fazer direito, você precisa estar disposto a errar. Um marketing de busca bem feito parte do princípio de que você está fazendo algo errado. Experimentação é o único caminho. Esse capítulo é para quem quer entender um pouco melhor como funcionam os bons sites e utilizar as estratégias que a maioria dos empreendedores que vendem pela internet utilizam. Muitas delas são fórmulas que você inclusive já deve ter visto gente bem variada usando, de vendedores de cosméticos a imóveis. Nós sabemos que escritores, na maioria das vezes, ficam horrorizados ao pensar em seus livros meramente como produtos. Nós pensamos como editores. Uma parcela do livro é mágica e envolve a criatividade e imaginação. Outra parcela do livro é produto e envolve técnicas de venda. Esse capítulo fala sobre técnicas de venda. Aqui há vários comentários sobre site e envio de e-mails de maneira automática e programada, o que talvez não esteja na sua esfera de atuação. Não importa. Compreenda a forma de utilização dessas ferramentas e aí contrate alguém para fazer a parte operacional caso prefira. Se o mecanismo estiver claro para você, será fácil usá-lo. Geração de tráfego. Tráfego é a quantidade de visitas que o seu site, fanpage ou rede social recebe. Ter controle do que acontece dentro do seu site é essencial para detectar se suas estratégias estão trazendo resultados satisfatórios ou se há necessidade de mudanças. Para termos noção exata do comportamento dos visitantes em nosso site, o Google disponibiliza uma ferramenta essencial, o Google Analytics. Por meio dessa ferramenta, você tem acesso a informações essenciais como quantidade de visitas, quanto tempo o visitante ficou no site, quantas páginas foram abertas, taxa de rejeição, que é a taxa em que visitantes saem do site sem terem navegado por outras páginas, a localização geográfica e muitas outras informações relevantes. De posse desses dados valiosos, você pode tomar decisões que tragam melhores resultados. Por exemplo, com base na idade e localização geográfica dos visitantes, você pode promover ações focadas especialmente para esse público. Se a taxa de rejeição estiver alta, você pode fazer alterações pontuais, pois seu site pode estar muito lento por conta de imagens não otimizadas. Sua página inicial pode não ter um objetivo claro, ou o conteúdo talvez não seja percebido como relevante por seu leitor ideal. Criar cartas de venda mais persuasivas e trabalhar chamadas para ação que incentivem o visitante a tomar uma atitude que seja do seu interesse, como a compra do seu livro. Escrever textos que tenham o potencial mais viralizável no blog, atraindo novos visitantes por meio dos mecanismos de busca. Para que você entenda, existem 3 tipos de tráfego. O primeiro deles é o tráfego pago, o segundo é o tráfego orgânico e o terceiro é o tráfego que você controla. Nossa sugestão é que você consiga trabalhar os 3 em paralelo, pois somados trarão visitantes de várias fontes. Tráfego pago. Vamos começar pelo tráfego pago, que é aquele gerado por anúncios feitos em redes sociais, plataformas de anúncios ou em buscadores. Quando você paga por tráfego, há uma resposta imediata, pois o seu anúncio é exibido para um grande volume de pessoas em um curto espaço de tempo. O tamanho da exposição depende exclusivamente de quanto você está disposto a investir. Google, YouTube, Facebook são as plataformas mais populares para exibir anúncios, mas você também pode trabalhar com meios alternativos, como por exemplo Bing, Taboola e Wallclicks. Outra forma de conseguir tráfego é por meio de anúncio direto com grandes formadores de opinião na internet, que estejam alinhados com o assunto do seu livro. Nesse caso, podemos procurar por blogs de sucesso, fanpages com grande engajamento, grandes canais no YouTube, celebridades do Twitter e etc. O que vale aqui é certificar-se de que a audiência de cada canal terá interesse na sua obra. Para que as suas campanhas tragam melhores resultados, sugerimos que você não faça anúncios de venda.
Quando as pessoas estão navegando pelas redes sociais, elas não pensam em comprar, estão lá para se divertir apenas. Isso significa que sua tentativa de tirá-las de um ambiente como o Facebook para levá-las diretamente a uma página de vendas terá pouco resultado. Nossa sugestão é que esse anúncio você faça com uma chamada que desperte a atenção do leitor com uma promessa forte o bastante para levá-lo a clicar. Esse anúncio deve levar o usuário para uma página de aterrissagem, também chamada de landing page ou squeeze page. Essa página deve ter apenas um objetivo: convencer a pessoa a deixar o seu e-mail. E para isso, você deve dar algo bastante valioso em troca, como por exemplo um PDF com dicas, um vídeo ensinando uma técnica dentro do assunto do seu livro ou mesmo um áudio de conteúdo altamente relevante. Esse material gratuito precisa ser muito atraente, a ponto de fazer com que a pessoa dê seu e-mail para obtê-lo. Se você pedir simplesmente o e-mail dela, sem uma boa recompensa, seus resultados serão lentos e insatisfatórios. O grande objetivo aqui é você conseguir o máximo possível de e-mails desse público que tem interesse por algo que você pode oferecer. Suas experiências com anúncios devem ser norteadas por uma pesquisa anterior sobre o seu leitor ideal, explicada lá no capítulo 4. Esse será o primeiro contato com seu futuro leitor. Portanto, é preciso ser uma experiência que deixe uma excelente impressão e gere a confiança necessária para que ele se convença de que está diante de um autor que tem conteúdos interessantes para compartilhar. Tráfego orgânico. Em paralelo ao tráfego pago, você deve investir também em tráfego orgânico, que é todo aquele gerado gratuitamente, mas sobre o qual você não tem controle algum. As pessoas chegam até você por meios que não há como prever, como outros sites que falem do seu livro, links externos apontando para um artigo seu, compartilhamento nas redes sociais, vídeos no YouTube ou seus textos inéditos publicados em outros sites, também chamado de guest blog. Grande parte do tráfego orgânico vem por meio de sites de busca, sendo o Google o principal gerador de tráfego orgânico de toda a internet. Por essa razão, é importante você se dedicar a ter um site que, além de encontrável, esteja bem posicionado. Posicionar seu site nos primeiros lugares dessa ferramenta de busca pode ser uma tarefa relativamente tranquila se o nicho em que você atua não for muito concorrido. Dependendo do assunto, como dietas, cuidado com pets, tratamentos de saúde, essa tarefa pode ficar próxima do impossível. Ninguém tem controle sobre o posicionamento de seu site nas páginas de busca, que inclusive varia no decorrer do tempo. Estar hoje bem posicionado não significa que seu lugar está garantido. Um bom posicionamento depende das atualizações periódicas do algoritmo do Google, que de um dia para outro penalizam milhões de sites e favorecem outros tantos. E dependem também das ações feitas por concorrentes em seu próprio nicho. Existem várias estratégias para se lutar por melhores posições no ranking do Google, mas não as detalharemos aqui, pois só isso já daria um livro inteiro. Vamos nos concentrar em algumas ações de grande peso, que já trarão bons resultados. Estamos na era do conteúdo. Quanto mais conteúdo relevante você criar, tanto mais bem posicionado ficará seu site. Esqueça aquela ideia antiga de que basta colocar várias palavras-chave sem propósito espalhadas pelo texto. O algoritmo do Google está tão sofisticado que é capaz de entender a qualidade do seu conteúdo. Por exemplo, um bom artigo com 500 palavras será menos relevante do que um bom texto com 2.000 palavras. Ao mesmo tempo, muitos textos falando sobre o mesmo assunto têm mais autoridade do que muitos textos sem foco definido. Conteúdos plagiados são detectados pelos robôs e jogados para o fim da fila de suas buscas. A qualidade técnica do seu website é outro fator de grande relevância. Sites que demoram para carregar, possuem imagens não otimizadas, são desorganizados na hierarquização de conteúdos, os títulos, os subtítulos, não contêm alt tag nas imagens, atributos em textos que o Google utiliza para indexar imagens nas buscas, estão em servidores lentos e inconstantes, contêm erros de código ou códigos maliciosos injetados por hackers, também são penalizados. Ao mesmo tempo, quando sites com grande autoridade em um nicho
colocam links apontando para outras páginas, o Google entende que seu conteúdo é relevante e empresta um pouquinho daquela reputação para o site referendado. Aliás, esse item merece atenção de sua parte, pois também tem grande peso no posicionamento do seu site. São os chamados backlinks. Invista em geração de conteúdo denso e relevante. Invista em boas ferramentas e estrutura robusta, pois essa prática trará um bom fluxo de visitantes no médio prazo e aumentará suas possibilidades de atrair leitores sem precisar pagar por isso. Trabalhe para que sites mais populares que o seu enviem links para o seu conteúdo. Esse é um trabalho que não pode parar nunca. Tráfego que pertence a você. Esse é o melhor tráfego de todos. É nessa modalidade que está o segredo para o seu sucesso. O tráfego que pertence a você está na sua lista de e-mails. Se você não tem uma lista de leitores, qualquer outra ação trará resultados modestos. Se você quer construir uma carreira séria como autor, comece a construir sua lista de e-mails a partir de agora. Não há tempo a perder. Essa é a melhor alternativa de todas, pois é um tráfego de baixo custo, que é apenas a mensalidade do serviço de gerenciamento de e-mails. Lançou seu novo livro? Escreva um e-mail para a lista e seus leitores receberão a notícia imediatamente. Haverá um evento? Seu público cadastrado vai abrir esse e-mail e tomar conhecimento. Esse tipo de tráfego deixa você livre dos humores do Facebook, do Google, das outras redes, que ficam mudando algoritmos e regras a todo momento. Tráfego pago e orgânico devem ter como objetivo trazer interessados para a sua lista de e-mails. E é por meio dela que você vai manter contato direto com cada leitor, sem intermediários e sem custos extras. Quanto maior for sua lista e mais você a utilizar, mais pessoas comprarão o seu livro. Falaremos detalhadamente sobre as listas a partir do próximo capítulo. Lista de e-mails. Ryan Deiss diz: um potencial cliente deu-lhe permissão para contatá-lo. Este é um grande negócio. E agora? O primeiro passo é ensiná-lo sobre você, sua empresa e sua marca. Você precisa doutriná-lo. Quem é você? O que você representa? Por que você é diferente? O que ele deve esperar de você? Com que frequência? O que ele deve fazer em seguida? Hoje, cada vez que você abre seus e-mails, recebe uma enxurrada de propaganda não solicitada. Sim, nós todos sabemos que se deparar com esse monte de lixo eletrônico todo dia é uma tarefa extremamente irritante. Ficamos nos perguntando por que diabos as pessoas mandam milhares de e-mails diariamente, sem o menor critério e a cada dia mais e mais. A resposta é muito simples, porque mandar e-mails funciona. Se não funcionasse, o spam acabaria. Calma, não estamos propondo que você faça isso de forma alguma. Primeiramente, porque comprar listas de e-mails é uma prática péssima. Segundo, porque você será penalizado pelos servidores. E terceiro, porque o resultado não vale o esforço. Quando você compra listas de e-mails, ou as adquire de forma ilícita, recebe uma lista não segmentada e inútil. Isso significa que as pessoas não foram separadas por gostos ou necessidades e provavelmente não terão o menor interesse no seu livro. Elas não conhecem você, não pediram para receber suas mensagens e muito provavelmente sequer leem livros, ainda mais no gênero que você está publicando. Ou seja, conforme foi dito lá no início do livro, não nos interessa chegar a pessoas que não são nossos leitores ideais. Agora reflita. Se uma lista não segmentada adquirida ilegalmente gera algum tipo de resultado, imagine uma lista que você construiu do zero somente com leitores realmente interessados no assunto sobre o qual você escreve tão bem. Portanto, a dica aqui é: construa sua lista do zero. É preferível você ter uma lista de 300 pessoas que deram permissão explícita para receber suas mensagens do que 30 mil que se aborrecem com você. Funil de vendas. Aqui começa a nascer a sua estratégia de autor profissional. Sem um bom funil para vender o seu livro, de nada adiantará gerar tráfego para seu site. Como já dissemos, se não capturarmos os e-mails das pessoas, elas entrarão no seu site, vão consumir o conteúdo e sairão, provavelmente sem nunca mais voltar. Os funis de venda funcionam da seguinte forma: atenção, interesse,
desejo e ação. No topo você tem seu possível público, que pode vir da sua página de captura de e-mails, das suas fanpages e grupos do Facebook, do Google ou qualquer outro lugar onde estão as pessoas que potencialmente vão se interessar pelo conteúdo da sua obra. A segmentação, conforme dita nos capítulos anteriores, virá de um bom trabalho de pesquisa sobre seu leitor ideal e geração de tráfego, trazendo potenciais leitores para a boca do seu funil. O conceito de funil vem da ideia de que as vendas do seu livro sempre começarão com um grande número de curiosos que serão filtrados por suas estratégias de relacionamento e oferta, resultando em leitores compradores na base. Do total de pessoas que chegam ao topo do seu funil, se você converter de 1 a 3% em seus leitores efetivos, considere um bom resultado. O papel de um bom funil de vendas é fazer com que as pessoas tomem contato com você como autor de suas ideias e sua obra. O funil também ajuda você a separar os curiosos dos compradores por meio de seu comportamento. Por exemplo, um leitor ideal responde às suas mensagens, abre seus e-mails, clica nos seus links. Quanto mais ações esse futuro leitor tomar durante sua passagem pelo funil, costumamos dizer que mais quente ele estará. E quanto mais quente, tanto maiores as chances de compra no final do processo. Para colocar o funil em prática, é essencial que você assine um serviço de gerenciamento de e-mails, pois é por meio de um sistema gerenciador de e-mails que você definirá suas estratégias e conseguirá implementá-las, como, por exemplo, oferecer um presente em troca do cadastro do visitante, mandar informações relevantes, comunicar-se com seus futuros leitores e, posteriormente, fazer a sua oferta. O funil é um instrumento que auxilia a fazer com que as pessoas conheçam e confiem em você. Uma boa sequência de e-mails cria um elo com potenciais leitores e você deixa de ser desconhecido. Os futuros leitores sabem quem você é, o que faz e as bandeiras que levanta. Quanto mais conectadas as pessoas estiverem com suas ideias, maiores as chances do seu livro se tornar um sucesso. Vamos agora aplicar o conceito de funil de modo prático, por meio da criação de sequências de e-mails. É a partir de agora que nossa estratégia ganha corpo. Sequência de e-mails. Uma boa sequência automática de e-mails é a sua verdadeira máquina de vendas de livros em operação. Com sua lista de e-mails, você tem controle para comunicar-se com sua audiência na hora que quiser, conectar-se com as pessoas, engajá-las em suas campanhas, criar vínculos afetivos e fazer ofertas. É essencial ocupar um espaço na mente delas. Enviar comunicações periódicas que entreguem valor para o seu público fará com que não esqueçam de você. A consequência é que, caso o leitor queira ler sobre um determinado assunto, lembrará de você em primeiro lugar. Numa automatização da sequência de e-mails, os assuntos abordados devem ser principalmente de conteúdo transformador. Recapitulando, se você escrever um livro de não ficção, ensine coisas que vão ajudar as pessoas a resolverem um problema bastante específico. Escolha uma dor comum a muitas pessoas no seu nicho e crie um conteúdo que leve seu leitor a resolvê-la ou atenuá-la. Detectar uma grande dor e oferecer uma solução é uma excelente forma de criar empatia e autoridade para você. Para livros de ficção, um bom caminho é oferecer entretenimento para a sua audiência. Mini-contos, textos complementares à sua história, spin-offs, informações sobre o mundo real que tenham a ver com a ambientação do seu livro. Por exemplo, se a sua história se passa em Paris, que tal criar um pequeno guia de viagens falando sobre os melhores cafés, locais charmosos e oferecer um e-book em formato PDF sobre isso? Se é um drama político, que tal chamar sua audiência para a discussão, publicando textos opinativos sobre os fatos que andam acontecendo no mundo real? Cuidado apenas com assuntos que polarizam seus leitores, como política, religião e futebol, uma vez que há o perigo de despertar paixões irracionais e ferir sentimentos. Se você escreve um livro com uma trama cristã protestante, por exemplo, certamente seu trabalho de filtragem do leitor ideal deverá ser para atingir apenas esse público. Se na sua lista estiverem entrando católicos, espíritas e umbandistas, certamente seu trabalho inicial precisará de ajustes urgentes. Você pode gerar conteúdo visando relacionamento,
mas em um determinado momento chegará a hora de fazer a sua oferta. Afinal, seu objetivo é que as pessoas adquiram um exemplar do seu livro em algum momento, certo? Um erro muito comum é mandar apenas e-mails com ofertas para suas listas. As pessoas não querem ser inundadas com ofertas o tempo todo. Isso leva a uma queda na taxa de abertura das suas mensagens. Quando isso acontece, você fica com um problema sério. Os servidores entendem que, quando as taxas de abertura são baixas, você não tem uma boa reputação e tratam suas mensagens como spam, ou seja, lixo eletrônico. O resultado disso é que eles barram suas mensagens antes que sejam entregues, criando um círculo de fracasso. Quanto menos mensagens são abertas, menos das próximas serão entregues. Para evitar isso, mantenha sua lista com uma boa taxa de abertura, com as seguintes atitudes: melhorando seu conteúdo, cuidando das suas chamadas no título para que gerem curiosidade, trabalhando as primeiras palavras da mensagem, de forma que já antecipem o assunto mesmo antes de as pessoas abrirem. Em geral, os softwares de e-mail sempre mostram o trecho inicial das mensagens, então utilize isso a seu favor. Sugerimos uma proporção que funciona muito bem. Para cada 8 e-mails de conteúdo gratuito e de valor enviado, mande um e-mail fazendo uma oferta para que a pessoa adquira seu livro. Capital social versus capital vendedor. Imagine uma balança em que de um lado você tem a confiança, a reputação e capital social construído ao longo do tempo. E do outro lado, a balança do capital vendedor, que é o seu lado vendedor de livros. Conforme você vai depositando na balança do lado esquerdo o seu capital social, gerando valor, informações, conversando com seu público, ouvindo, querendo saber o que ele tem para dizer, a balança vai pesando para o social. No momento que você faz uma oferta que envolva dinheiro, essa balança pende mais para o lado direito, que é o do capital financeiro. É nesse momento que você precisa prestar muita atenção, porque se começar a fazer ofertas com mais frequência do que gerar valor para as pessoas, a balança vai pender para o lado das vendas, e você ser visto como alguém movido por interesse próprio e não pelo interesse do público. Quanto mais pesada a balança estiver para o lado vendedor, mais difícil será conseguir leitores. Assim, sempre mantenha a balança pendendo mais para o capital social do que para o capital vendedor. Veja o exemplo desse mecanismo nos vários grupos de autores do Facebook. Em geral, cheios de membros, alguns com mais de 100 mil autores, e engajamento nulo. Se você der uma olhada, verá uma avalanche de postagens de propagandas de livros sem comentários, com 0 de curtidas e 0 compartilhamento. Sem a conexão entre as pessoas, não há leitores. Além do fato de que esses grupos não há uma pesquisa de público. Afinal, as pessoas estão lá com a intenção de vender seus próprios livros, não de ler obras alheias. Frequência ideal de envio. Você deve estar se perguntando agora qual é a frequência ideal para mandar e-mails para a lista, para se relacionar com as pessoas. Não há um mínimo e um máximo obrigatórios, mas se você puder mandar um e-mail de relacionamento mais de uma vez por semana, estará de bom tamanho. O que não aconselhamos é enviar um e-mail hoje e ficar semanas ou meses sem mandar nada, porque a sua lista vai esfriar. E as pessoas que estavam engajadas esperando você se comunicar com elas vão acabar perdendo o interesse ou esquecendo que um dia haviam se cadastrado. Quanto mais tempo você demora para ocupar espaço na mente das pessoas, mais a lista esfria e tanto mais difícil fica você retomar o relacionamento com essas pessoas. Dedique uma parte do seu tempo para escrever alguns e-mails, nem que você escreva antecipadamente e os deixe programados para disparar ao longo da semana. Sinta o que a sua lista está pedindo, qual é a receptividade, quantas pessoas estão abrindo, quantas respondem a seu e-mail. O grande termômetro para saber se está dando certo ou não é acompanhar a quantidade de e-mails abertos a cada novo disparo e também a taxa de cliques nos links dentro da mensagem.